Olá, pessoal. É, Como eu havia prometido para vocês, para os meus alunos da disciplina de Urgência e Emergência da Universidade Federal do Pará, a gente ia tentar produzir um vídeo para falar um pouco sobre o exame neurológico específico para paciente no contexto de urgência e emergência, né? Então, tendo percebido nessas 2 semanas aí de prática que quando vocês examinam os pacientes e chega na hora do exame físico em que eu pergunto e o exame neurológico, todo mundo faz uma cara estranha, não sei o que, tá com uma fraqueza ali assado, ninguém sabe muito bem como falar ou como explicar o exame. Eu entendo, é comum essa dificuldade de traduzir o que vocês já aprenderam em semestres anteriores agora, quando vocês estão na frente dos pacientes, principalmente nesse contexto do paciente no pronto-socorro, né? Então, um paciente que está sem privacidade, geralmente numa maca com várias pessoas do lado, a gente não tem espaço para se aproximar do paciente, para mesmo para escutar ou para testar força muscular, para ver a pessoa andando. Então, é realmente um contexto diferente de exame, mas é necessário, né? Lembrando também que urgência e emergência é um ambiente que a gente não vai ficar fazer aquele exame físico que a gente aprende bonitinho lá, com um monte de coisa, um monte de nome, manobra dali para cá. Então é um exame mais rápido, onde a gente geralmente faz o exame físico junto com a anamnese para ganhar tempo, porque urgência e emergência é tempo, como a gente já tem comentado algumas vezes, e por isso a gente não pode desperdiçar. Então, eu vou comentar aqui basicamente as coisas que eu acho mais importantes do exame neurológico, né? Que não dá para deixar de fazer. E é importante que vocês sistematizem uma sequência lógica para se fazer. Eu, geralmente, quando ensino semiologia neurológica, eu costumo dividir a semiologia em força muscular, motricidade, sensibilidade, reflexos, coordenação e equilíbrio e nervos cranianos. Eu vou tentar usar essa disposição também de exame para falar com vocês, mas de uma maneira mais rápida. Então vamos começar, sem demorar muito. Motricidade. Motricidade na urgência e emergência é muito importante, gente. Geralmente os pacientes, por exemplo, que têm uma suspeita de AVC, eles vão chegar com alguma alteração de força. E você não vai, como no exame físico que a gente aprendeu em semestres anteriores, examinar cada movimento, cada músculo, manobra daqui, manobra de lá. Não, a gente não tem tempo para isso. Então a gente vai abdicar daquela estratégia de medir a força muscular. Você lembra daquela escala de força muscular? 3, 0, 5. A gente vai tentar fazer alguma coisa um pouco mais prática e rápida para checar se um paciente eventualmente tem uma alteração de força ou não. Como grande parte dos pacientes vai ter na urgência e emergência um problema de força de midiado, ou seja, algo acontecendo do lado direito, do lado esquerdo, porque em geral o grande carro-chefe vai ser AVC, é importante que vocês dominem as manobras deficitárias, né? Então, manobras deficitárias, rapidamente, são posturas onde que você vai deixar o paciente em uma posição desconfortável, geralmente de olho fechado, nos membros, ele vai ficar numa posição desconfortável e ele vai ficar naquela posição por um determinado tempo. O membro que cair é o lado fraco. Então, é uma regra simples, não tem muito o que explicar. Existem várias manobras deficitárias, mas com nome, sobrenome, RG, CPF. Não é preciso saber tudo isso. O que vocês precisam saber é quais são as manobras mais importantes. Para membros superiores, eu vou dar para vocês aqui o exemplo da manobra do desvio pronador, que é essa manobra que vocês estão vendo aqui na foto. Então, vocês vão pedir para o paciente esticar as duas mãos, deixar as mãos em supinação, como vocês estão vendo aqui, as mãos da paciente da foto, esticada para frente, o mais esticado possível, e você pede para o paciente fechar os olhos. E geralmente você conta até 15, 20, e o que você vai querer ver? Você vai querer ver dois movimentos. O primeiro, se vai haver queda da mão do paciente para o lado fraco. E segundo, se a mão do paciente inicia um processo de pronação, ou seja, se ela sai da posição supina para a posição pronada. Então, se o lado que você está examinando, suspeitando que haja fraqueza, tiver uma queda em relação ao outro lado e ficar de supino para pronado, você vai dizer que é manobra de desvio pronador, por isso que é desvio pronador, está positiva. Então, naquele lado, provavelmente, seu paciente vai ter uma paresia ou uma hemiparesia se confirmada do membros inferiores também. Em relação a membros inferiores, eu trouxe essa que é uma manobra clássica, uma manobra de Mingazzini, onde você estica a perna da pessoa, vai ficar mais ou menos 90 graus desse jeito,
paciente de olhos fechados, vai ficar um tempo, mais ou menos também uns 15, 20 minutos, e segundos, perdão, minutos de livre, 15 a 20 segundos, e você vai ver qual a perna cai. Não precisa necessariamente fazer a manobra de Mingazini como essa aqui. Você pode esticar a perna na diagonal também, as duas simultaneamente, ou então primeiro uma e depois outra para ver qual cai, né? Então, percebam que não há muitas dificuldades em se fazer manobras deficitárias no contexto de urgência e emergência. Não precisa fazer a avaliação de vários movimentos musculares, é basicamente checar se tem alguma perna e algum braço que está caindo com as manobras deficitárias, e aí você checa aquilo e anota. Você também, se quiser dar uma graduação maior, você pode dizer se a pessoa tem uma hemiparesia, ou seja, uma alteração de força parcial, mas não completa, não tão grave, ou uma hemiplegia, caso aquele lado inteiro esteja com uma fraqueza importante ou sem qualquer tipo de movimento, né? Certo? Então, coisas básicas. Vamos passar para a próxima. Sensibilidade. Sensibilidade na urgência e emergência é igual no ambulatório. Você vai testar o paciente, geralmente de olho fechado, toda sensibilidade é testada de olho fechado, só lembrar disso. E você vai estimular o paciente, também na estratégia de testar um lado contra o outro, já que a gente suspeita de AVC, geralmente, né? E o paciente, ele é estimulado dos dois lados e você vai perguntar se o paciente sente igual dos dois lados ou se ele sente diferente. Se quando você estimula primeiro de um lado e depois do outro, o paciente de olho fechado, ele te diz, olha doutor, está diferente os dois toques. Aí você vai perguntar qual lado que está sentindo menos. Aí vai dizer direito, esquerdo. Se você começar a perceber um padrão de redução de sensibilidade de um lado do corpo, você vai dizer que o paciente tem uma hemihipoestesia daquele lado. Se o paciente estiver colaborando, é mais ou menos isso. O que você pode usar para estimular? Você pode usar, o mais correto seria alfinete, um chumaço de algodão, mas na corrida da urgência e emergência você pode usar a própria ponta do dedo, mas só tem que ter o cuidado para não apertar muito a ponta do dedo na pele do paciente, senão você vai estar estimulando também a sensibilidade de pressão na pele. Bem, o problema é que esse paciente nem sempre vai estar acordado ou muito afim de te responder. Pode ser um paciente que está desorientado no tempo e espaço, não obedece comandos, então não vai te dizer se ele está sentindo de um lado ou do outro, não vai contribuir para o seu exame. Aí a gente vai ter que usar a manobra de estímulos dolorosos. Infelizmente, a gente tem que usar isso de vez em quando, porque a gente precisa ter a noção real de se o paciente tem uma alteração de sensibilidade em várias situações. O que se consiste? Ao invés de você fazer um estímulo não doloroso, tátil, né, ou então doloroso tipo pontada, pinprick, você vai fazer um estímulo doloroso real com uma compressão numa área mais sensível do corpo. Né? Com isso, o paciente vai ter uma resposta de retirada ou de uma face de dor e você vai saber que ele está sentindo naquele lado que você fez a estimulação. Existem alguns pontos que a gente costuma usar, como por exemplo o leito ungueal, como vocês estão vendo aqui na figura B. Geralmente, se você quer saber se um lado ou outro está tendo sensibilidade alterada, você pode testar o leito ungueal. Se a pessoa não retira, é por dois motivos: ou porque ela não tem força ali, ou porque ela não sentiu o seu estímulo doloroso. Aí depois você, com outras coisas, vai tentar saber qual dos dois é. Ou então, se você não quiser testar a sensibilidade de um lado ou do outro, quiser testar a sensibilidade de uma região um pouquinho mais neutra, você pode fazer a sensibilidade na região do externo. Se você quiser testar a sensibilidade de face, aproveitando para testar trigêmeo, sensibilidade facial, você pode fazer um estímulo doloroso também nessa região, né? E é importante também porque esses estímulos dolorosos que vocês estão aprendendo aqui, a gente vai usar no último tópico dessa conversa, que é na escala de Como de Glasgow. Então, sensibilidade é isso que a gente precisa saber no contexto de urgência e emergência. Reflexo. Reflexo, esse é um grande problema porque a maioria de vocês não vai ter martelo de reflexo lá na urgência ou quando estiverem trabalhando. Então, isso vai ser um problema. Lógico, como bom neurologista, eu vou ter que dizer para vocês não usarem estetoscópio, não usarem a ponta do dedo, não usarem qualquer coisa bizarra como um martelo para bater nos tendões dos pacientes para evocar os reflexos. Tentem um martelo na medida do possível. Bruno, precisa fazer todos os reflexos? Bem, a necessidade de testar reflexos na urgência e emergência, gente, é uma coisa que eu acho que não é das mais essenciais. Se você compara com o nervo craniano, se você compara com motricidade.
Mas vai ter situações em que é muito importante testar reflexo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você recebe um paciente que tem há 2 dias uma história de fraqueza generalizada, ascendente, e agora não está andando. Aí ele é encaminhado para a urgência de emergência com a suspeita de síndrome de Guillain-Barré. Bem, na síndrome de Guillain-Barré, todos sabemos que existe uma arreflexia ou uma hiperreflexia generalizada. Para não ter dúvidas, é bom testar reflexo. Então, uma boa situação onde você vai testar o paciente, ver se ele tem reflexo ou não, e se não tiver, aumenta a chance dele ter de fato síndrome de Guillain-Barré. Então, é importante fazer reflexo em situações específicas, mas não é das partes do exame neurológico a mais essencial na urgência e emergência. Tá? Outra coisa que também seria interessante testar reflexo na urgência e emergência é ver se o paciente tem sinais de esparsidade, de lesão do trato piramidal antiga. Né? Então, se você testar e tiver sinais de piramidalismo, ou seja, reflexos exaltados, com sinais patológicos, você pode presumir que aquela pessoa já tinha um problema antigo que fez aquele reflexo ficar exaltado. Então, exemplos. Bem, você vai testar todos aqueles reflexos que vocês aprenderam lá em algum momento da vida? Não. Testem estrategicamente. Por exemplo, escolhe um para membro superior e outro, meu tático, que é o que a gente usa o martelo, né, para membro inferior. Para membro superior, qual que eu sugiro? O bicipital, porque ele é mais simples. É o que vocês costumam ter menos problemas para evocar. Só lembrando, diante de fazer o bicipital, a gente sugere colocar a ponta do dedo do polegar em cima do tendão do bíceps e dar o golpe do martelo em cima do nosso próprio dedo. Né? Isso ajuda a sensibilizar a manobra do reflexo bicipital. E para membro inferior, lógico, a gente vai fazer o patelar, que é o preferido, o queridinho de todos, e é um dos mais fáceis para ser executados. Então você vai lá, palpe, palpe o tendão patelar. Por favor, não batam no osso, não batam na patela, batam no tendão e você vai ver a resposta de tensão da perna. É o que a gente espera. Testa os dois lados para fazer, então sem grandes problemas. Se for fazer reflexo, escolhe um de membro superior, um de membro inferior, o bicipital, o patelar, está tudo certo. Aí falta um reflexo que eu queria comentar com vocês. Não é um reflexo miotático, é um reflexo superficial, que é o reflexo cutâneo plantar. Só lembrando, não é reflexo Babinski, não é sinal de Babinski. O sinal de Babinski é a alteração do reflexo cutâneo plantar, quando há doença por trás disso. Então, o reflexo cutâneo plantar, lembrando mais uma vez, você vai na sola do pé da pessoa, vai fazer um estímulo superficial, tipo arranhar a sola do pé da pessoa, da região lateral, você inicia da região perto lá do retropé, na região lateral do pé, vai subindo, antes de chegar nos artérios, você faz um movimento para o meio do pé, como se fosse um L. Então começa daqui e vai para o meio do pé, certo? Isso vai fazer que resposta flexão dos artérios, flexão do hálux e flexão dos outros artérios. Tá? Essa é a resposta mais importante. O sinal de Babinski seria justamente a resposta em extensão do hálux e dos outros dedos. Né? Para que fazer o cutâneo plantar na urgência emergência? Mais uma vez, testar se a pessoa tem sinais de piramidalismo, tem sinais de lesões do sistema piramidal, geralmente anteriores. Porque na urgência emergência, coisas agudas dificilmente vão gerar piramidalismo em horas ou em poucos dias. Se você tem um piramidalismo no paciente, significa que aquilo aconteceu há vários dias, semanas, meses ou anos. Mas não, de forma aguda, dificilmente isso vai acontecer. Então, às vezes também serve para a gente tirar algumas conclusões. Certo, então é isso que eu queria falar de reflexos para vocês. Coordenação e equilíbrio também não é daquela parte mais legal do exame físico da urgência e emergência, mas dá para testar algumas coisas muito rapidinho. Por exemplo, metria, o teste do índice nariz. Se o paciente estiver obedecendo o comando e tudo, não há por que não testar. É só colocar o seu dedo na frente do paciente, explicar, pedir para ele fechar os olhos e fazer. Ele não vai ter que levantar, não vai ter que fazer grandes manobras, não vai ter que nem ficar sentado na maca. Né? Dá para fazer rapidinho, sem grandes complicações. Só lembrando que existem algumas maneiras de fazer esse teste. Eu estou falando aqui especificamente do índex nariz. Então, esse você vai colocar o seu dedo de examinador na frente do paciente e vai explicar para o paciente que de olhos abertos, ele vai ter que tocar com o dedo indicador de um dos braços dele, o braço direito ou esquerdo, a ponta do próprio nariz e a ponta do dedo do examinador, do seu dedo examinador.
e ele vai ficar alternando entre ponta do dedo, ponta do nariz. Ponta do dedo, ponta do nariz, vai fazer várias vezes. O correto é que o paciente faça um movimento retilíneo, uniforme, entre o próprio nariz e o dedo examinador. O examinador, nesse processo, ele pode modificar também onde está o seu dedo, né? Então, o paciente olha, viu que o dedo do examinador mudou de posição e corrige. E isso a gente considera como metria normal, né? Que é uma função cerebelar. Se o paciente tiver alteração do processo de fazer o movimento, do tipo ter decomposições de movimento entre o próprio nariz e o dedo do examinador, ou então, se o paciente errar o alvo, tanto o seu próprio nariz quanto o dedo do examinador, a gente vai dizer que o paciente tem uma dismetria, que é uma alteração sugerindo que o paciente, que a causa da urgência neurológica do paciente pode estar associada a uma lesão de cerebelo, né? E, se possível, às vezes a gente vê o paciente lá na maca e tudo, você não quer incomodar muito, não pede por vergonha. Mas, se possível, é bom ver o paciente andando. A gente vê o paciente andando, a gente consegue checar várias coisas neurológicas simultaneamente, né? Consegue ver força, essa noção de compreensão, de nível de consciência e também coordenação e equilíbrio. Então, a gente pode, se possível, se o paciente puder, e se não houver nenhum risco, o paciente não tiver com algum tipo de dispositivo no corpo que impeça de ficar andando, você pode pedir para andar. Ele geralmente pode andar normalmente, né? Você fala para ele andar como se estivesse andando na rua, onde estiver, no corredor, do pronto-socorro, algum espaço possível. Andar na ponta dos pés é uma boa estratégia, porque você também já vê se ele tem força de membros inferiores, assim como andar usando os calcanhares. Aí você avalia tanto a musculatura posterior quanto a musculatura anterior da perna. E, se possível, a marcha tandem. Marcha tandem é quando a gente anda um pé na frente do outro pé, tipo andar em fila, estilo teste de lei seca, né? Você pode testar com o paciente para ver se ele tem algum problema de equilíbrio, né? Cuidado, porque às vezes esse paciente está na maca há muito tempo, levanta rápido, não vai andar muito bem, você pode interpretar isso como uma possível doença cerebelar. Então, seja um pouco cuidadoso para interpretar a marcha de um paciente que está deitado há muito tempo, né? E idoso também, que pode ter problemas prévios. Nervos cranianos, muito importante, né? Não exatamente o paciente que vocês vão ficar vendo no pronto-socorro, mas o paciente que está em coma, coma mesmo, aquele que está entubado, em via de ser entubado, avaliar nervos cranianos é muito essencial para a gente, porque eles dizem para a gente o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa. Se está tendo uma herniação, se ele está tendo uma lesão expansiva, de tronco cefálico. Então, é uma parte do exame físico muito informativa. Eu vou ter que testar os 12 nervos, Bruno? Claro que não, Deus me livre. Mas vamos ver algumas coisas que são muito importantes aqui, ao meu ver. Essa aqui não dá para fazer um exame neurológico, gente. Fica feio falar um exame neurológico sem dizer que testou pupila, que fez o tal do reflexo fotomotor. Não dá para entregar um exame neurológico sem ter avaliação de pupila, gente. Como vocês vão fazer isso? Teste do reflexo fotomotor. Vocês vão jogar luz no olho e vão olhar para aquele olho que vai acontecer com pupila. Contraiu, beleza, é o que eu esperava. Esse é o reflexo fotomotor direto. Aí eu vou jogar de novo luz naquele olho e vou olhar para o outro olho para ver se a pupila também contraiu. Contraiu, beleza, tenho reflexo fotomotor consensual ou indireto. Faço isso do outro olho, tá tudo certo. Muito importante também, as duas pupilas devem estar com o mesmo diâmetro. Se não tiver, eu vou ter uma situação chamada de anisocoria. E se o seu paciente está lá na urgência com algum suspeita de coisa neurológica, tiver pupila alterada, assimétrica, você vai ter trabalho, né? Então, reflexo fotomotor super importante de lembrar. Existem vários padrões patológicos de pupila que você pode encontrar ao executar esse teste. Eu queria reforçar este aqui, que é o mais icônico de todos, a anisocoria às custas de uma lesão de terceiro par, uma lesão de terceiro nervo craniano, oculomotor, onde a gente vê, por exemplo, aqui neste paciente aqui, ó, do lado esquerdo, que a pupila está muito maior do que do lado direito. Significa que provavelmente, como quem faz esse controle da pupila contrair é a parte parasimpática,
e quem medeia essa parte parasimpática é o nervo oculomotor, que ele esteja com problema. Além disso, de avaliar a pupila, se tivesse uma lesão de terceiro real, provavelmente ele teria ptose, alteração de movimentos oculares, mas em relação à pupila, quando você enxergar uma isocoria e uma pupila está muito maior que a outra, pense numa lesão de terceiro nervo craniano daquele lado da pupila aumentada, sugerindo que a pessoa talvez esteja passando por um processo de herniação cáudica, você vai ter que fazer algo imediatamente, senão esse paciente pode ir a óbito não em pouco tempo. Essa aqui é uma parte muito importante também que não vai gastar muito tempo de vocês. É o teste de versões oculares, o teste de perseguição. O que é isso? É aquele negócio que a gente pede para o paciente olhar para a ponta do nosso dedo, para a ponta da caneta, para a ponta do martelo, para alguma coisa que você vai botar na frente dele, e você vai mexer a ponta daquilo em várias direções, para cima, para baixo, para os lados, em diagonal. Então você vai ver como é que a musculatura ocular extrínseca desse paciente está. Se em algum desses movimentos um olho vai e o outro não, você vai pensar, então este músculo aqui não está funcionando, esse músculo é inervado pelo nervo X, então o paciente tem uma paralisia do nervo X. E aí você vai concluir que talvez a causa da doença neurológica dele, a causa do rebaixamento de consciência, por exemplo, pode ser por uma lesão de um nervo que está no mesencéfalo, ou na ponte, ou no lobo. Que no caso provavelmente só o mesencéfalo e ponte, porque a gente só tem 3 nervos cranianos envolvidos aqui, né? Terceiro, quarto e sexto. Tá? Então, muito bom, vocês não vão gastar muito tempo. Muito importante. Aqui o paciente, quando estiver olhando para o dedo, ele não pode mexer a cabeça. Só quem vai mexer é o olho. A cabeça fica parada, tá? Às vezes o paciente não te ajuda. Aí você pode pensar, Bruno, mas e aquele paciente que não está colaborando comigo, está confuso, está rebaixado, como é que eu faço essa avaliação de motilidade ocular? Ótima pergunta. Então aqui eu vou fazer um teste chamado de reflexo óculo-cefálico. Vocês já devem ter visto em algum momento da vida. O que é isso? Você pega a cabeça do paciente e rapidamente, no movimento um pouco brusco, mas não tão grosseiro, mexe a cabeça para um lado. Por exemplo, você pega a cabeça do paciente que está centrada e mexe rapidamente para a direita. O que vai acontecer com os olhos dele? Os olhos vão para a esquerda. Aí você pega a cabeça do paciente, mexe para a esquerda, os olhos vão para a direita. É assim que funciona, esse é um reflexo. Mas você tem que fazer esse movimento mais rápido, brusco, para evocar o reflexo, porque senão o paciente ele pode inibir o reflexo. Então você tem que fazer com alguma velocidade. Né? Cuidado com o que você vai fazer na cabeça do paciente. Tem que ser um movimento rápido, mas não tão grosseiro a ponto de causar algum tipo de lesão no paciente. Então faça com jeitinho. E aqui, por exemplo, é o que a gente está dizendo. Então, você mexe a cabeça do paciente para a direita, por exemplo, os olhos vão para a esquerda. Você mexe a cabeça do paciente para a esquerda e os olhos vão para a direita. E esse caso aqui, olha só esse caso. Você mexe a cabeça do paciente para a direita, o que vai acontecer com os olhos? Bem, o olho esquerdo foi para a direita, mas o que o olho direito? Para onde ele foi? Ficou no meio. Para onde ele devia ter ido? Para a esquerda. Ué, por que ele não foi para a esquerda? Vamos pensar. Esse olho direito ir para a esquerda é o quê? É o movimento do reto medial. Se o reto medial não funcionou, o músculo reto medial não funcionou, aí você vai pensar qual é o nervo que está associado ao músculo reto medial. É o nervo oculomotor, o terceiro. Daí você vai raciocinar. Será que esse paciente não tem uma lesão de terceiro nervo craniano? Será que esse paciente que eu estou vendo aqui que está rebaixado, eu não sei o que é, não tem uma lesão no mesencéfalo? E é assim que a gente tem que pensar. E quando você mexe a cabeça do paciente para o lado esquerdo, os olhos vão para a direita, tanto direito quanto esquerdo, sem problemas. Então, a gente tem um problema específico aqui, de paralisia de terceiro nervo craniano, oculomotor à direita. Então, a gente vai usar esse reflexo para tirar uma conclusão de algo que podia ter feito com a perseguição, se o paciente colaborasse. Isso aqui também é muito importante, nervo craniano. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Parece bobo, mas vocês esquecem e não sabem diferenças básicas às vezes. Então vamos lá. O que vocês estão vendo nessa paciente que alguém falou para ela, dá um sorriso para mim. Vocês obviamente estão vendo essas coisas aqui, né? Estão vendo que na região da testa ela não está fazendo muitas rugas na região direito, lado direito, que a pálpebra do lado direito também está um pouco maior em relação ao lado esquerdo. Alguns sulcos da região entre o nariz e a boca
não aparecem, como do lado esquerdo, e que o canto da boca, a rima bucal, ela não está indo para o lado. Ela está parada, basicamente, aqui do lado direito. Não sobe nem vai para o lado. Então, comparem o esquerdo, que aparentemente está fazendo movimento, e o direito, que não está fazendo. Então, o que nós temos aqui? Temos uma paralisia facial. Vocês têm que ser aptos para chegar, olhar uma paciente e falar sem medo de ser feliz. O paciente tem paralisia facial, à direita, à esquerda. Isso é básico. Isso vocês vão ver direto na urgência e emergência, principalmente nos casos de AVC. Aí a gente vai chegar no porém. Além de me dizer que o paciente tem uma paralisia facial, você vai ter que também ser apto a dizer que ele tem uma paralisia central, facial central ou facial periférica. Tem que lembrar isso de cabeça. Então, só para a gente lembrar, paralisia facial periférica, né? O que é mais óbvio. É quando a paralisia está nos dois andares do rosto da pessoa. Andar superior, olha só, se envolve aqui na região da testa, e andar inferior, olha o canto da boca aqui para baixo. Então, ela tem paralisia nos dois andares da face. Isso é um padrão de paralisia facial periférica que sugere lesão no nervo facial. Ok? Agora vamos ver o outro caso. Você tem aqui uma pessoa que tem paralisia. Vamos ver. O andar superior aqui tem ruga, então não tem grandes problemas em relação a andar superior, aparentemente. Mas no andar inferior, o que a gente percebe? O canto da boca aqui do lado direito não sobe e o do esquerdo sobe. Então, o que significa que essa pessoa só tem paralisia no andar inferior da face. Isso aqui, gente, é uma paralisia facial central. Paralisia facial central. Depois vocês vão olhar lá o livro de neuroanatomia para saber por que rola isso. Não vou explicar isso aqui, mas é assim. E não pensem que só porque a pessoa tem paralisia no andar superior ou inferior, que ela tem algo mais grave, ou então que a pessoa que tem uma paralisia só no andar inferior tem algo mais leve. Muito cuidado. Essa pessoa que tem um central pode ter um AVC isquêmico, pode ser hemorrágico. E a pessoa que tem uma paralisia facial periférica geralmente tem algo simples, como uma paralisia de Bell, uma doença autolimitada. Né? Então, muito cuidado com isso, vocês vão receber toda hora isso na urgência e emergência. E para terminarmos, escala de coma de Glasgow. Bem, como você sabe, é uma escala que a gente usa para trauma, mas eu queria reforçar algumas coisas porque é bom lembrar. A primeira coisa que eu queria reforçar é que vocês são muito afoitos na hora de tentar passar o Glasgow do paciente e vocês já querem dar a pontuação total. O que eu sugiro? Façam a pontuação pensando ponto a ponto. Então pensem em abertura ocular, melhor resposta motora, melhor resposta verbal. Somem e me dê a resposta, porque há a menor chance de vocês errarem fazendo desse jeito. Tá? Eu não vou ficar falando ponto a ponto, vocês sabem a escala de coma, mas outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente dá a melhor resposta motora e a melhor resposta verbal. Por exemplo, você tem um paciente em que está lá, você tá com suspeita de rebaixamento de consciência e você vai testar a escala de coma de Glasgow nele. Aí você faz um estímulo externo, por exemplo, que ele não responde comando para ele para ver a resposta motora. Você faz um estímulo externo para ver o que acontece. Do lado direito, o paciente não mexe nada. Do lado direito ele não mexe o braço, fica na mesma. E do lado esquerdo ele vai, localiza sua mão e tenta tirar sua mão do externo dele. Daí você pode pensar, poxa, ele nem mexeu a mão ali do lado direito, então isso é ruim. Mas do outro lado ele localizou a dor. Ele localizou a dor no externo e tentou tirar. Então você vai dar a melhor pontuação. Então você vai dar 5 para esse paciente. Não esqueçam isso. Isso daqui é importante, às vezes vocês erram coisa simples. Tá? Bem, era isso que eu queria comentar com vocês. Não é nada muito complicado, não precisa fazer exame neurológico tão extenso, mas também não gastem muito tempo que poderia ser melhor utilizado em conduta, em prescrever medicação, em pedir exame e adiantar alguma coisa do atendimento do paciente de urgência e emergência, tá bom? É isso, obrigado, até a próxima.